Olá para você, a Jaque aqui. Seja bem-vindo ao canal. Nós estamos num propósito de leitura diária da Bíblia, então todos os dias, nesse horário mais ou menos, você vai encontrar uma leitura onde você pode ler junto comigo, nós podemos aprender juntos e ver que lições podemos tirar daquele capítulo que nós estamos lendo naquele dia. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 6, mas antes da nossa leitura eu quero convidar você a fazer uma pequena oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que fale com a gente, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos ensine de um jeito que nós possamos aprender. Pai, em nome de Jesus, abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos ensine lições valiosas e que o que a gente aprender aqui na Tua Palavra, isso venha mudar a nossa vida, venha nos mudar por inteiro. Ó Senhor, que a Tua Palavra venha trazer direção, cura, consolo, conforto, venha nos confrontar também e nos guiar, Pai, no caminho que leva para o céu, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, você que é novo no canal, seja bem-vindo. Nós estamos aqui num propósito firme e forte de leitura da Palavra de Deus. Então, você que tem alguma dificuldade, você que às vezes não quer ler a Bíblia assim, digamos, sozinho, né? Todo dia você pode se achegar aqui com a gente vai estar sempre lendo um capítulo por dia e refletindo sobre ele, tirando algumas lições. Não é um estudo teológico, né? Nós não vamos debater teologia aqui, mas nós vamos tirar pequenas lições que aquele texto vem trazer pra gente, como se fosse uma porção de Deus para nós daquele dia. Então, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 6, se você que tiver a sua Bíblia pode ler junto comigo, e está escrito assim: Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Aqui, para quem tem dúvidas, nefilins pode se referir a poderosos, os gigantes, pessoas gigantes, assim, de grande estatura, tá? Na terra, só abrindo um parênteses. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás dessa maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Aqui um parênteses, essas medidas significam mais ou menos isso, né? Se eu não estiver errada. 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Essas eram as medidas da arca. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, 45 centímetros, né, de altura.
E na sua lateral porás a porta da arca, faze-a com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida, tudo que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, dos grandes animais, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim, fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenara. Então aqui a gente vê claramente que Deus estava assim cansado de ver tanto pecado, tanta coisa ruim, tanta maldade, né? E Deus ali, a gente lê na palavra que ele meio que se arrependeu, né, de ter feito o homem, porque a maldade tinha se multiplicado muito grandemente. E a solução que ele encontrou foi assim, vou pôr um fim em tudo isso e, vou começar de novo. Mas é interessante que, assim, a lição que a gente pega aqui é Noé, né? A Bíblia descreve Noé como alguém que era justo e era íntegro, ele encontrou graça aos olhos de Deus. Ele era uma pessoa assim na sua geração. E aqui a primeira pergunta, quem é você na sua geração? Será que Deus, assim, se ele decidisse, por exemplo, 2025, né? Eu vou terminar com tudo isso, eu quero fazer tudo de novo, se isso fosse possível, né? Será que Deus poderia olhar pra gente e contar com a gente, falar assim, olha, eu vou fazer com você uma aliança, eu vou poupar você e a sua casa, porque você encontrou graça aos meus olhos, porque você é íntegro, porque você é justo, porque você não se misturou, porque você não deixou a maldade entrar no seu coração, você não se misturou com a maioria, ou como a maioria, né? Então a gente vê assim, Deus, ele colocando Noé numa descrição totalmente diferente de outras pessoas aqui daquela geração. Assim como a gente leu ontem sobre Enoque, né? Que Enoque andava com Deus, né? Enoque foi uma pessoa fora da curva, né? Deus pegou ele para si porque ele era um cara que andava assim muito ali com Deus na geração dele. E aqui na geração de Noé, o próprio Noé, a Bíblia fala que ele andava com Deus, né? E por causa disso, Deus decide fazer a arca, Deus decide poupar a família de Noé, os animais, né, as suas espécies, para começar tudo de novo. Um grande dilúvio haveria de vir. Ninguém nem sabia o que era isso, porque nunca tinha havido um dilúvio antes, né? Você imagina que loucura devia ter sido isso naquela época, né? Dilúvio? Pra quê? Arca? Como assim? Imagina isso na cabeça de Noé, né? Até talvez os familiares questionando, né, a ação de obediência que ele estava tendo em ouvir o Senhor e Deus falar para ele, olha, faça isso porque vai acontecer isso. E ele ia lá e fazia, né? Então ele era um cara que ele andava com Deus, ele conhecia Deus e o que Deus falava para ele fazer, ele fazia. E assim ele foi poupado. E é interessante que na postura de Noé, quem ele era, a própria família foi abençoada, né? Muitas vezes os nossos familiares, eles são alcançados, eles são abençoados por uma postura que a gente acaba tendo diante de Deus. É por isso que a gente vai bater na tecla muito nesse canal sobre a busca diária da palavra de Deus, de falar com Deus, porque às vezes os nossos familiares não vão fazer isso. A Bíblia não diz aqui que a família de Noé era também uma família justa e íntegra, mas a Bíblia fala sobre Noé. E a Bíblia fala que a família também se beneficiou, né? A família também foi poupada por causa da posição de Noé. Então, fica aqui a lição pra gente. Quem nós somos a nossa geração e quem são as pessoas que são abençoadas pela nossa posição diante de Deus, ou quando as pessoas não são abençoadas porque nós também não nos posicionamos. Acho que fica aqui uma boa reflexão e quem sabe, né, aquilo que Deus pode até falar mais no seu coração, tá bom? Eu até deixo aqui o convite, se você leu essa passagem aqui comigo e Deus até falou alguma coisinha no seu coração, você pegou um texto aqui e você entendeu um pouquinho diferente, você pegou uma lição diferente,
compartilha aqui com a gente, porque é muito interessante que aquilo que Deus fala nos nossos corações, né? Deus pode falar de um jeito para mim, um jeito diferente para você, mas a palavra ela é vida, né? E aqui nós vamos certificando, né? Eu vou aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo comigo e o Senhor vai dando crescimento para todos nós, tá bom? Fica com Deus, até amanhã. Eu vou deixar aqui em cima a playlist, né, da leitura de Gênesis durante todo esse período. Então, você que perdeu algum vídeo anterior, você pode olhar aqui em cima. Você vai encontrar os vídeos anteriores e veja os outros vídeos no canal também, que pode abençoar muito a sua vida, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã na nossa leitura, se Deus quiser. Tchau, tchau!